Pensa no Japão. O que vem à mente? Tecnologia de ponta, cidades futuristas, mas também templos antigos, tradições milenares, certo? É essa mistura que fascina. Só que por trás dessa imagem existe uma história. Uau! Uma história de destruição e renascimento que parece coisa de cinema. É como se fosse uma nação forjada no fogo, sabe? Tanto no fogo dos vulcões quanto no das guerras. E o mais impressionante é que, de alguma forma, eles sempre conseguem se reerguer das cinzas. Isso nos leva a uma pergunta, que é o coração de tudo que a gente vai conversar hoje. Como? Como uma nação consegue não só sobreviver a desastres que, sinceramente, teriam acabado com muitos outros países, mas, e aqui está o pulo do gato, usar essas mesmas crises para se reinventar completamente? É isso que a gente vai tentar entender. Essa é a chave da jornada japonesa. Para a gente desvendar esse mistério, nosso papo vai passar por 4 momentos cruciais. Primeiro, as fundações da nação. Depois, uma abertura forçada e uma modernização a jato. Em seguida, a gente mergulha na ascensão e queda do império. E, por fim, o renascimento no meio do desastre. Bora começar essa viagem? Ok, vamos voltar lá no começo. Nossa jornada começa num Japão antigo, uma terra moldada por 2 forças gigantescas e, vamos dizer, bem implacáveis. De um lado, você tinha o código rígido dos samurais, que mandavam em tudo. Do outro, a fúria da natureza, vulcões, terremotos, sempre ali lembrando todo mundo da fragilidade da vida. A história japonesa é, nossa, muito antiga. Para se ter uma ideia, a fundação lendária do país pelo imperador Jimmu é de 660 a.C. Aí, pulando bastante no tempo, em 1600, a Batalha de Sekigahara dá início ao longo período do shogunato Tokugawa. E olha a natureza aí de novo. Em 1707, a gente tem a última grande erupção do Monte Fuji. Isso tudo, a lenda, o poder feudal e a força da natureza são os pilares, a base de tudo que viria depois. Então, tudo muda. Depois de mais de 200 anos completamente fechado para o mundo por decisão própria, o Japão houve uma batida na porta. E não foi uma batida educada, não. Foi um verdadeiro arrombamento. Um choque que deu início a uma das mudanças mais rápidas e malucas que a história já registrou. O momento da virada foi em 1854. O estopim foram os chamados navios negros americanos que chegaram na costa japonesa. O Tratado de Kanagawa, que eles foram forçados a assinar, não foi um acordo, foi um ultimato. Ou abrir os portos, ou, bom, não tinha outra opção. Só que em vez de só aceitar a submissão, essa humilhação acabou sendo o gatilho para uma revolução gigantesca dentro do próprio país. E a velocidade com que tudo aconteceu é de cair o queixo. Sério. Em pouco mais de 20 anos, um sistema feudal de séculos foi, desmontado. O poder voltou para o imperador em 1868. Em 71 já tinha uma nova moeda, o iene. Em 72 adotaram o nosso calendário. Em 89 já tinha uma constituição novinha em folha. O Japão não estava só se abrindo para o mundo, ele estava se refazendo do zero, numa corrida maluca para poder jogar o jogo das grandes potências. Agora, com toda essa nova força industrial e militar, o Japão começou a olhar para o lado. E ele não olhou pequeno. Rapidamente surgiram as próprias ambições imperiais. O plano era bem claro: construir um grande império na Ásia. E uma ambição desse tamanho, claro, colocou o país numa rota de choque direta com o resto do mundo. As consequências foram terríveis. E a escalada foi, nossa, muito rápida e bem brutal. Entre 1894 e 95, a Primeira Guerra com a China. Logo depois, entre 1904 e 05, uma guerra com a Rússia. E eles venceram, o que chocou o mundo ocidental. Em 1910, anexaram a Coreia. Em 37, começou a Segunda Guerra com a China. O ponto final dessa escalada foi o ataque a Pearl Harbor em 1941. Cada passo desses solidificava o Japão como uma potência e alimentava uma expansão cada vez mais agressiva. O caminho para o centro da Segunda Guerra Mundial estava traçado. E aí veio Pearl Harbor, a famosa frase do presidente americano Roosevelt: "Um dia que viverá na infâmia", resume o impacto. A partir daquele momento, não tinha mais volta. O que talvez parecesse uma guerra distante para muita gente, se tornou global. O Japão estava agora em guerra total contra os aliados. Durante anos, o Japão exportou a guerra, levou o conflito para outros países. Mas, no fim, a guerra sempre volta para casa. E quando ela voltou para o Japão, foi com uma fúria, com um poder de destruição que ninguém, nem o mundo, nem os próprios japoneses, poderiam ter imaginado. O primeiro golpe. Hiroshima,
6 de agosto de 1945. O número é 80 mil. 80 mil pessoas mortas. Num piscar de olhos, num flash de luz, uma cidade inteira desapareceu. A maioria civis. A era atômica tinha chegado da forma mais brutal possível. E enquanto o Japão ainda estava em choque, tentando entender o que tinha acontecido, 3 dias depois veio o segundo golpe. Nagasaki. Mais 73.884 pessoas. É difícil até de processar esses números. Juntos, eles mostram o preço assustador do fim da guerra. Diante disso, não havia mais o que fazer. Cidades em ruínas, um poder de aniquilação total apontado para eles. A única saída era a rendição. Em 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional. E isso não foi só o fim da guerra, foi o fim de tudo, o colapso total do Império Japonês. O futuro era uma página em branco e completamente assustadora. Mas é exatamente aqui, no meio das cinzas, da destruição total, que a parte mais impressionante dessa história toda começa. O renascimento. Uma prova de resiliência que vai além da guerra. É uma resiliência contra a própria fúria da natureza, que nunca deu trégua. A virada de chave foi absurda, total. O Japão Imperial se rende em 1945. Um ano depois, em 1946, esse mesmo país promulga uma nova constituição pacifista, onde ele renuncia à guerra. Pensa bem, a nação que vivia pelo código do guerreiro, da honra na batalha, de repente troca a espada pela paz como seu valor número 1. Foi uma das viradas ideológicas mais rápidas que o mundo já viu. Mas a reconstrução nunca foi um caminho em linha reta. Em 1951, a ocupação aliada termina oficialmente. O Japão se reconstrói, vira uma potência econômica. Mas a natureza, ela está sempre lá. Em 1995, o terremoto de Kobe mata mais de 6.400 pessoas. Em 2011, o terrível terremoto e tsunami de Tohoku, que levou mais de 25 mil vidas e ainda causou um desastre nuclear. Fica claro que esse ciclo de destruir e reconstruir é parte de quem eles são. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do início, né? Será que a história do Japão é, no fundo, um ciclo sem fim? Um ciclo de destruição e renovação, movido tanto pela mão humana quanto pela força da natureza? E talvez a essência do Japão não esteja nas vitórias ou nas derrotas, mas nessa capacidade teimosa, quase inacreditável, de sempre, sempre renascer das próprias cinzas.